A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé, louvar ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Que o seu coração e todas as suas expectativas estejam voltadas para Ele. Aleluia.
esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor.
Vamos declarar, vamos provar, vamos declarar juntos. Vamos provar quão real. Vamos provar, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e vontade, Senhor. Diga pro seu irmão aí, vamos provar juntos a glória de Deus nessa noite? Diga para ele, vamos provar juntos essa glória, essa presença maravilhosa. Amém. Pode se assentar. Antes de se assentar, cumprimente aí seu irmão. Você já falou para ele aí, vamos provar juntos a glória de Deus. Fala para ele como é bom ter ele aqui, como é maravilhoso estar na presença de Deus com ele. Isso aí. Sejam bem-vindos a mais uma noite de celebração ao Senhor. Estou muito feliz por ver você aqui conosco. É maravilhoso estar na presença de Deus em comunidade. Rapidamente, passar alguns avisos para os irmãos, peço atenção, para que a gente possa aproveitar esse culto, louvando mais, aprendendo mais a palavra de Deus. Você visitante de primeira viagem, após o culto, você tem uma lembrancinha. Nós preparamos uma lembrancinha para que você não saia de mãos abanando, mas que você volte de uma próxima vez, para que você chame seus amigos, chame a sua família, e para que você se sinta acolhido nessa casa, na casa de Deus, onde nós nos reunimos para aprender mais de como é viver em comunidade, de como é viver em amor. Então você tem aí um presente especial, nosso amigo visitante. Série de mensagens, 7 princípios bíblicos da prosperidade. Essa é a série que estamos tratando toda terça-feira, às 20 horas, na Noite de Esperança. Na próxima terça, teremos a última mensagem dessa série, onde vamos falar um pouco a respeito de gratidão, de contentamento, de viver feliz, de viver bem com a vida. Esse será o tema, encerrando essa série de mensagens. Você que tem acompanhado, você que tem vindo nas terças, não perca. E você que ainda não veio, por mais que seja a última, venha para aprendermos juntos. Porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Então que você venha para que nós possamos discutir a respeito do que é prosperidade. Manhã de oração, toda quarta-feira, às 6:30 da manhã, nós temos nos reunido para interceder pelos ministérios, pela vida da igreja, por cada evento, por cada momento dessa comunidade. E se você pode, venha conosco, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que tudo aquilo que foi feito segundo a vontade dele seja revestida de oração, pois é para isso que o povo ora, para confirmar a vontade de Deus na terra, em Sertanópolis, na nossa comunidade. Curso de novos membros. Você que ainda não é membro, você está aí convidado a se inscrever para esse curso. Esse curso diz um pouco a respeito às doutrinas da nossa igreja, em como é levar uma vida de discípulo de Jesus, fala a respeito de como é o regimento da nossa igreja, como se forma uma igreja presbiteriana independente. Então você que já está há algum tempo na nossa igreja, simpatiza com a nossa comunidade, tem frequentado os cultos, se você tem esse desejo de se tornar membro, nós queremos que você dê o seu nome e participe desse curso. E você pode fazer o curso e talvez não seja o momento que você ache adequado para se tornar membro. Não tem problema. Você pode falar para o pastor, falar para a liderança, olha, não é o momento, gostei muito do curso, mas não é o momento. Só faça o curso, para que você esteja habituado. Então você poderá tomar uma decisão melhor a respeito de se tornar membro ou não. Inscrições no balcão de informações ou diariamente na secretaria da igreja. Você pode procurar a Isa ou a Edilane. Retiro de homens está chegando. Cadê os homens que vão no retiro? Levanta a mão aí. Ó,
São poucos, hein? Sinal que tem bastante gente de fora, né? Que bom, né? São mais homens que vão estar no nosso meio e aprendendo mais da palavra de Deus, sendo transformados, renovados nesse retiro. Então vocês puderam ver que muitos são de fora da nossa comunidade, ou seja, vão ter um primeiro encontro com o Evangelho muitas das vezes, vão ter um encontro com o Espírito Santo, talvez pela primeira vez na vida deles. Então isso requer muita oração, que nós estejamos orando por esses homens, que nós estejamos de joelhos e pedindo que o Senhor esteja fazendo com que tudo dê certo até esse momento. Nós não temos mais inscrições, né, Marquinhos? Eu acredito que já fechou, né? Então, pessoal, esse é um recado para que nós estejamos em oração e um alerta também para a equipe, né, que está na organização, do administrativo, que está acompanhando, para que estejam alertas, que os últimos detalhes vão estar sendo alinhados nesses próximos dias. Também no retiro de mulheres, esse já acabou faz tempo. Quais são as mulheres que vão no retiro? Também são poucas. Então vamos reforçar a questão da oração, pessoal. Muitas mulheres de fora da nossa comunidade. Então vamos colocar realmente nossos esforços para que essas mulheres sejam transformadas e para quando elas voltem, nós possamos acolhê-las, tanto os homens quanto as mulheres, no nosso meio, para que realmente seja uma obra completa. Princípio e fim. Esse é o tema de toda a quarta. Cadê a galera dos adolescentes ali? Ó, tô vendo? Dá um gritinho aí, gente. Cadê a animação? Mais ou menos, tá? Depois a gente conversa quarta. Depois, quarta-feira, a gente conversa a respeito desse gritinho aí. Todas as quartas temos esse tema, princípio e fim. É um tema que está sendo maravilhoso. E, na verdade, eu acho que já entrou num tema... Vai entrar num tema novo na próxima quarta, né, Natão? Natão tá dando ok, então é isso aí. Na próxima quarta já vai entrar num tema novo. Então, esse tema acabou. Mas toda quarta, nós temos recebido, pessoal, mais de 100 adolescentes. Às vezes são 120, 140 adolescentes. É muita gente. É outra igreja que está se apresentando a nós. É uma nova igreja. Então, além das orações, nós precisamos também de contribuição. E como que você pode contribuir com o Ministério de Adolescentes nas quartas-feiras? Toda quarta, eles têm um lanchinho. Todas as quartas-feiras, depois da mensagem, eles fazem uma refeição. E nós temos muitas pessoas da igreja contribuindo. Ou seja, cada refeição, 2 pessoas ajudam, 3 pessoas ajudam, e assim sucessivamente. Então assim, você ajuda esse mês, você vai ajudar daqui 2 meses, 3 meses. Só que o que acontece? Estão criando proporções, a quarta-feira, que às vezes só 2 pessoas não estão dando conta de contribuir com o lanche, porque está precisando de muito lanche. E essa molecada come. Quem tem adolescente em casa sabe que realmente adolescente come bem. E tem acontecido isso, graças a Deus. E nós não queremos parar com essa prática, porque nós queremos cuidar deles em todos os sentidos. Então, você que pode, nos ajude, contribua. Pode procurar o balcão de informações também, pode dar um nome para a Isa, pode procurar a Isabela, o Tanner e os líderes dos adolescentes. Se comprometa, vai ser um dia, uma quarta-feira no mês, e você vai doar só alguns meses depois. Se você puder nos ajudar, realmente vai ser de grande valia. Muito obrigado para os que irão nos ajudar, que Deus nos abençoe. Multiplique. Essa é a série dos sábados. Todos os sábados os jovens têm se reunido e falado a respeito de formar discípulos. O que são discípulos? Como eles surgem? É igual o Globo Repórter, né? O que vivem, o que comem. É mais ou menos assim que funciona. Estamos falando a respeito de como ser discípulos. Então, se você é jovem, você que passa o sábado às vezes em casa, assistindo Netflix, jogando videogame ou dá uma saidinha com os amigos, vem estar conosco. Nós temos ainda um número pequeno de jovens e eu sei que pode ser maior. Então, venha participar conosco para a gente contribuir uns com os outros, com as nossas vidas e aprendendo sobre ser discípulos. Novo tema da EBD, fazendo discípulos. Ou seja, vocês estão percebendo que a nossa igreja está caminhando nesse sentido, de discipulado, de andar uns aos outros, lado a lado, aprendendo de Jesus. E para você que acha que a escola dominical acabou, ela não acabou. Ela só está acontecendo mais cedo por causa do nosso culto pela manhã. Então, venha participar, venha estudar, venha aprender mais a palavra de Deus. São vários professores da nossa comunidade que estão dando aula todo domingo. Então, é muito importante essa oxigenação que tem acontecido. Então, venha participar, toda 8h30 aos domingos. E eu te convido a ficar de pé agora,
toda alegria, para louvarmos ao Senhor mais uma vez, continuarmos em adoração, enquanto nós devolvemos dízimos e ofertas. Semeie nessa obra. Acredito que essa frase resume tudo. Semeie no campo mais fértil, que é o reino de Deus. Você que é nosso visitante, não se sinta constrangido, mas os que são de casa sabem muito bem como funciona. Então vamos louvar ao Senhor. Amém? Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Pra continuar, Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, muita unção, muita unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, muita unção, muita unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia.
som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ah, Senhor, essa festa é para Ti, Senhor. Essa festa, essa alegria toda é para Ti, Senhor. Pois sabemos que em todas as coisas o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é a nossa festa. Ainda que às vezes o nosso salão esteja vazio, Pai. Às vezes ainda que falte, Senhor, a comida no nosso salão e na nossa festa. Mesmo, Pai, quando às vezes os convidados que nós chamamos para as nossas festas não apareçam. Ou às vezes essa festa não tem uma música tão legal. Mas nós confiamos que o Senhor é o dono dessa festa. Nós confiamos que o Senhor está presente nessa festa. Ainda que todos faltem, Senhor, Tu estás presente. Tu estás presente, Pai. E quando nós entramos na Sua presença, Pai, não existe outro lugar, Pai, que nós queremos ir, Pai. Pois o Senhor é suficiente. A Sua glória é suficiente. O Seu amor é suficiente para nós, Pai. Por isso nós queremos declarar, Pai, que não queremos estar em outro lugar, Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, Pai, Senhor, isso não é um momento de sentimentalismo, não, Senhor.
Isso não é um momento que envolve apenas emoção, Senhor, mas é um momento de razão, é um momento de fé. É um momento onde nós declaramos aquilo que o Senhor é para nós. O Senhor é tudo para nós, Jesus. Queremos estar na sua presença. Mais vale um dia, Senhor, nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Mais vale estar na casa do meu Pai do que estar em lugares onde há contenda e dissolução. Mais vale ter o coração quebrantado e humilhado do que um coração soberbo e cheio de nós mesmos, Pai. Nós cremos nisso, Senhor, e por isso nós pedimos mais o Seu Espírito sobre nós, sobre essa igreja, Pai, para que as obras do Espírito sejam manifestadas em nós, não só agora, mas em todo lugar, aonde nós estivermos, para que, como estamos cantando, Senhor, aonde estivermos, clamamos pela glória de Deus. A glória de Deus estará na nossa casa, a glória de Deus estará no nosso trabalho, estará na nossa escola, estará onde nós estivermos. Essa mesma glória eterna, incomparável de Jesus. Glória, 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 glória. Tu és santo, 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 santo. Vamos declarar: quem já pisou as nossas vozes? Quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Quem Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Há uma presença gloriosa do Espírito neste lugar. Abra o seu coração para que o Senhor comece a fazer coisas grandes e firmes na sua vida. A sua vida não pode ser mais a mesma. Há uma presença gloriosa do Espírito neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Oh. Levanta a sua mão para cima e adore. Adore aquele que está sentado no alto e sublime trono. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Declare isso ao Senhor. Santo, 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 santo. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar,
não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pegue na mão do seu irmão aí, o seu lado, em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão do lado aí, em nome de Jesus. Levanta para cima. Um dia você vai estar na presença do Todo-Poderoso. Você estará na sala do trono. E você vai ver um alto e sublime trono. E você vai estar na presença dele. E à medida que você se aproxima dele, ele vai se levantar do trono e vir ao seu encontro e dizer: filho, você chegou. Tu chegaste, filho. Como eu esperei, como eu ansiei por este momento. A única coisa que você vai ter para fazer para ele naquele momento vai ser: santo, 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 santo. Vamos declarar todos juntos: santo, santo. Há uma presença gloriosa do Espírito neste lugar. Oh, aleluia. Libera a sua alma. Fala: alma minha, adore ao Senhor. Alma minha, declare ao Senhor. Lembre-se do tempo da sua gratidão. Num dia em que você mais precisou. Num dia em que você estava sozinho. Num dia em que você estava em lutas. E você ergueu a sua voz e falou: Pai. E Ele disse: fala, filho, eu estou com problema. Filho, eu vou à frente, porque essa batalha é minha. Sou eu que batalho e pelejo por você. A vitória é sua. Crê em mim. Será salvo tu. Será salvo a tua casa. Eu sou o Deus do impossível. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Deus que resolveu te amar, que resolveu te amar e te ama. E agora, com o espírito grato, você declara a Ele: aleluia. Declare a Ele, como se hoje fosse o último dia seu aqui na terra. Declare para Ele, porque Ele entrou aqui agora, Ele está aqui. Aleluia. Ele está se posicionando na sua frente. Ele está dentro do seu coração. E Ele está dizendo: fala, filho, pois o Pai te ouve. Aleluia. Você vai sentir o toque do Senhor dentro de você. E vai ser algo de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Há uma unção transformadora na sua vida agora. Deus, em o nome de Jesus agora, toca, Senhor. Vai tocando, Senhor, de dentro para fora agora. Libera uma unção toda especial neste momento, Espírito Santo. Espírito Santo, tu tens liberdade. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Começa a fluir, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, pode fazer. Faça, Espírito Santo. Vai curando dos traumas. Vai curando da tristeza. Vai curando, Espírito Santo. Tu és o nosso curador. Tu és o nosso alfa, o nosso ômega. Tu és o nosso consolador, o mestre por excelência. Senhor, vai olhando cada vida, cada família aqui dentro, cada pessoa que está aqui dentro. Começa agora, Espírito Santo, a fazer uma cirurgia emocional, sentimental no coração e na mente agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se um dia você já pisou no Santo dos Santos, você não vai querer outro lugar. Aleluia. 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 O Espírito Santo vai vir sobre você nesse momento, em nome de Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Há uma presença gloriosa dele. Oh. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Glória. Sim. Aleluia. Adore esse Deus. Adore. Aleluia. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já avisou do santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Não dá para entrar na presença do Abba sem criar um ambiente para Ele. O único que pode criar um ambiente de adoração é eu e você. O mundo não pode criar. Ninguém pode criar esse ambiente. Só os anciões, só os anjos e só a igreja de Jesus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Como é bom estar aqui, queridos. Como é bom adorar o Senhor neste lugar. Trago os cumprimentos da igreja de Rancho Alegre, na qual sou pastor, do conselho local. Quero agradecer também ao presbítero Luiz Carlos, que tão prontamente tem nos conduzido, tem nos abençoado com a sua presença. E eu quero agradecer a vida do pastor Denis, um homem de Deus, na qual admiro muito. E eu tenho certeza absoluta que vocês estão bem assistidos de um bom ministro. Amém, queridos? Amém. Mas principalmente, nós estamos aqui com o Espírito Santo, amém? Quantos aqui conhecem o Espírito Santo? Diga amém. O que ele falou para você hoje? Só se conhece alguém quando se fala com ele todos os dias. E ele precisa falar comigo e com você. Eu preciso saber o que ele está dizendo. Eu preciso entender o que ele está falando. Se eu não tenho isso, não fique preocupado. Comece a partir de agora, porque Ele habita dentro de você. Aleluia! Ele não está longe, você não precisa buscar fora o que está dentro de você. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, para a glória do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que Deus colocou no meu coração, que está no texto de Atos capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o 16, para a glória de Jesus. Quantos vieram preparados para receber de Deus? Diga amém. Amém. Então cutuca o seu irmão do lado com voz de profeta. Diga para ele: irmão, não dorme não. Se você dormir, eu vou te acordar. Porque no final tem banquete. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa criar uma expectativa, querido. Se você não vir com expectativa no Senhor, você não leva nada. Se você vir com curiosidade, você vai levar para a sua casa. Mas à medida que você vem com o espírito grato e com o coração disposto e com uma expectativa correta, eu tenho certeza absoluta que a sua vida não será mais a mesma. Amém?
Atos capítulo 3, do 1 ao 16, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com a intenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em um nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Mas vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram-lhe que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Aleluia, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém? Senhor, não fale eu, mas fale o Senhor de forma coerente e coesa, que possamos entender e compreender. E entendendo e compreendendo, possamos praticar para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Para tanto, olhando para esse texto, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: realinhando e transformando as nossas vidas na posição original. Diga: você é um alinhador, um transformador de ambientes. Eu e você temos um raio de ação que podemos fazer grandes coisas, tanto para bem quanto para mal. Mas hoje, nesta noite, nós queremos abordar esse tema: realinhando e transformando a nossa posição original. Nós não fomos criados para andar decaídos, caídos, prostrados, fracassados. Nós fomos criados para governo. Nós fomos criados para ser homens e mulheres de Deus, filhos do Altíssimo. Houve aí uma situação que surgiu na humanidade e decaiu toda a humanidade. Porém, entretanto, houve um homem chamado Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, a eternidade entrando no Cronos, a eternidade entrando no tempo e determinando que a vida pode ter um novo sentido. E hoje, pela morte dele e a sua ressurreição, ele nos dá condição de nós assentarmos neste lugar para adorar, bendizer, exaltar o nome dele, até que ele venha para morarmos na eternidade com ele. Amém? Quantos querem morar na eternidade? Diga amém. Amém. Aleluia. Alguns, né? Glória a Deus. Que beleza, que maravilha. Aleluia. Nesta manhã nós estivemos falando aqui pela manhã, né, num culto abençoado ao Senhor. Falamos um pouco sobre aqueles que foram chamados para clamar, né? João foi uma voz que clamou no meio do deserto a partir da profecia de Isaías 40. Então João veio e começou a aplainar os caminhos no meio do deserto e preparando o caminho para que o Senhor viesse. Quando o Senhor veio,
morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ele não disse: olha, eu não vou voltar mais. Porque se ele dissesse que ele não voltaria mais, a profecia teria sido cumprida, João teria cumprido o seu propósito, e então tudo estava feito e realizado. Porém, Jesus não disse isso. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar a minha noiva. E quando ele fala isso, traz para nós a responsabilidade, que a nossa voz não pode se calar, pelo contrário, precisa erguer e continuar uma voz que clama em meio ao deserto, a esta vida tortuosa, uma sociedade dilacerada, famílias dilaceradas. Nós precisamos, na nossa geração, ser uma voz profética em meio ao caos. Amém? Então continue profetizando, continue orando e continue fazendo o papel que o Senhor o chamou de proclamar o ano aceitável do Senhor em nome de Jesus. Queridos, este homem possuía uma deficiência, e como deficiente que era, ele era considerado como alguém que tinha cometido pecado. Pela cultura judaica, fala-se que ele era até considerado amaldiçoado, por ter nascido de forma com a sua deficiência, aleijado de sua perna. Então este homem vivia de esmolas, porque a sociedade o colocava à margem, o colocava como alguém que não tinha respeito, não tinha família, não tinha esperança, e não podia ter projeto nem sonho, porque ninguém dava nada para ele fazer, ninguém o considerava nada, apenas dizia que ele não servia para nada. Este homem estava aquém da margem da sociedade, então a única forma de sobrevivência era pedir esmola. A única forma de sobrevivência, como o cego de Jericó, era estar à beira do caminho pedindo esmola, aguardando que alguém tivesse misericórdia e o desse, para que ele pudesse comer e sobreviver. Portanto, queridos, há algumas coisas que nós precisamos entender nos nossos dias. Nós somos uma geração de homens e mulheres que vamos transformar uma geração para a glória do Senhor. Amém? E como fazer isso? Quais são as atitudes que alguém que é transformador e alinhador de vidas pode realizar com base nesse texto? A primeira atitude que alguém pode ter está aí no versículo 1. O versículo 1 diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3h da tarde. A primeira atitude que eu vejo nesse texto, que alguém que é transformador e alinhador de vidas pode ter, é alguém que possui uma vida comprometida com a atmosfera eclesial. Irmãos, vir ao culto não é opcional. Vir ao culto não é quando dá. Porque primeiramente, culto é eu e você. Nós somos o culto vivo para Deus. Não é a estrutura, não é o momento do louvor que nós determinamos na hora que começa às 7h30 e termina tal hora que é o culto. Não, o culto sou eu. Quando eu adoro, quando eu louvo, quando eu levanto as mãos, quando eu declaro ao Senhor que Ele é meu Deus, quando eu estou encarnado como culto que sou, então como adorador que sou, adoro aquele que vive e reina para todo sempre. Eu e você fomos chamados para a adoração. Eu e você fomos chamados para o louvor da glória do Senhor. E a primeira coisa que um homem que é transformador e alinhador de vidas de uma geração, ele precisa entender o compromisso que precisa ter com a igreja. E a igreja é eu e você. Você precisa ter compromisso com o irmão que está ao seu lado. Você precisa ter compromisso com a irmã que está ao seu lado. Você precisa ter compromisso, porque este compromisso vai gerar na sociedade, nas vidas que estão perdidas, um alinhamento e uma transformação. As pessoas estão buscando referências, queridos. Por que você acha que a Anitta se tornou referência dos jovens? Por que você acha que Luan Santana se tornou referência das adolescentes? Porque ainda não levantou, ainda não surgiu homens transformadores, homens alinhadores, homens segundo o coração de Deus. As pessoas procuram referências. Você pode notar que cada vez que passa, há uma referência que se destaca no meio da sociedade, e as pessoas olham e começam a seguir. As pessoas visualizam e começam a seguir. Seguem as suas falas, o seu comportamento, até as suas vestes. E eu pergunto para você,
Você está seguindo quem? Quem é a sua referência? Aí você pode me dizer: a minha referência é Jesus. Então você precisa se parecer com Ele, falar como Ele falou, andar como Ele andou, fazer o que Ele fez e ser o que Ele é. Pastor, mas eu sou um ser humano. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não importa quem você seja, importa que Deus resolveu habitar dentro de você, resolveu caminhar junto com você e resolveu te ungir para que você proclame o ano aceitável do Senhor. Faça isso para a glória do Senhor. Então o seu vizinho vai te achar alguém como referência, o seu parente vai te achar como referência, alguém, o seu primo, o seu colega, o seu trabalho, alguém vai olhar para você: eu quero ser como você é. Eu quero fazer o que você faz, e eu quero servir o Deus que você serve. A igreja não é a placa, a igreja somos nós, para a glória do Senhor. Cutuca a igreja aí do seu lado. Acorda, igreja. Tem igreja que já está dormindo. Acordou a igreja despertou. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para que você vá e deis muito fruto, e que o vosso fruto permaneça. A primeira coisa que nós precisamos entender é que uma pessoa que tem atitude de transformador, de alinhador, sempre, constantemente está buscando a Deus. Pedro e João faziam isso, todos os dias, às 3 da tarde, ia à igreja. Mas não ia à igreja por causa da estrutura. Ele ia à igreja porque ele era a igreja. E igreja que é igreja fala com o Pai. Igreja que é igreja tem comunhão com o Espírito Santo. Igreja que é igreja ouve a voz do Senhor. Amém? Então a primeira coisa que nós entendemos nesse texto, querido, é que eu e você, homens e mulheres, temos que ter atitudes de homens e mulheres transformadoras e alinhadoras de vidas. Amém? Uma segunda coisa que nós podemos entender, queridos, está aí também no texto, está no versículo de 3 ao versículo 6, que diz assim, acompanhe comigo. Você que fechou sua Bíblia, sopre a poeira dela, vamos trabalhar com ela mais um pouco. A Bíblia diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com a intenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Uma segunda atitude que nós podemos entender, que esse texto nos ensina nesta noite, é que os alinhadores e os transformadores de vidas são aquelas pessoas que possuem uma atitude de alguém que possui uma palavra de poder e autoridade. Querido, você precisa confiar no Deus que habita dentro de você, que usa você para profetizar. Certa feita uma irmã chegou para mim: pastor, o meu filho está nas drogas, eu não sei mais o que fazer com ele. Eu não sei o que fazer, já internei, ele fugiu, eu não tenho mais o que fazer, ele rouba todas as coisas da minha casa, não sei mais como lidar com ele. Eu falei: você já experimentou profetizar sobre a vida dele? Pastor, e dá certo? Dá. Por que o senhor tem tanta certeza? Porque eu sou prova viva de que alguém profetizou sobre a minha vida. Eu era alcoólatra, eu vivia pelas ruas, e então Deus, através da vida de alguém que profetizou sobre a minha vida, não desistiu, profetizou mesmo olhando a situação cada vez pior, mas profetizou, continuou profetizando. Eis aqui o orador que vos fala. Eu sou prova viva de que alguém profetizou e usou da autoridade que há na vida dele. A autoridade não é nós seres humanos, mas o Espírito que está dentro de nós. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, não tenho recursos, não tenho capacidade, não tenho potencialidade. Talvez sou fraco, limitado, miserável, talvez tenho pecados, talvez até maiores que os seus, mas eu não estou querendo oferecer isso para você, mas o que eu ofereço, isso sim pode mudar a sua vida. Então ele disse:
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante, ande. Aleluia. Profetize sobre a sua vida. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Chegue na sua casa e profetiza. Pastor, o senhor não sabe o marido que eu tenho. Vou te dar uma dica. Faz uma boa janta, daquela bem pesada. Ele vai entrar em sono profundo. E quando ele começar a assobiar, você chega na cabeça dele, não precisa encostar a mão. Deus, faça desse homem um homem novo agora. Tudo o que eu estou vendo não é ele, mas eu estou vendo um homem abençoado, um transformador de almas, um alinhador de vidas, um homem cheio do teu espírito para a tua glória. Todo dia você faz isso. Primeiro que ele vai gostar, porque fala, nossa, essa mulher mudou. Ela faz janta para mim todo dia. Ela me ama. E não chama ele de gordo, deixa ele. Senão se acaba o encanto. Aí ele não vai querer jantar porque ele vai falar, eu estou muito gordo. Deixa ele. Depois, na hora que ele virar um homem de Deus, aí você vai caminhar com ele no lago. Vamos, meu amor, vamos caminhar junto. Amém? Mas você precisa mudar o ambiente. Você é o transformador. Você que tem que alinhar a vida do outro. Não é esperar que Deus desça do céu e faça o trabalho que ficou para você fazer. Declare em nome de Jesus. Levante a mão com a autoridade que você tem em nome de Jesus e declare para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Coloque a mão, vamos fazer um teste. Coloca a mão do lado do seu irmão, assim, bem no ombro dele. Mas olha com olho de profeta. Olho de profeta. Tem gente que olha assim. Olho de profeta. Olha nele e fala assim: em nome de Jesus, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ter ousadia, autoridade e poder para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus te chamou para isso, querido. Ah, pastor, eu já orei, já faz 1 ano. O homem ficou pior. Continua orando, querido. Quem orou por mim foi meu pai. Eu trouxe ele de manhã. Ele é o pastor Odário. Ele também é pastor da IPI lá em Narandiba. Ele orava por mim e eu vinha pior. Ele orava por mim e eu ficava cada dia mais pior. E um dia eu levei um amigo meu para dormir comigo lá no meu quarto ali. O meu amigo dormiu no colchão, no chão, eu dormi na minha cama. E aí ele chegava toda noite e... Meu amigo falou para todo mundo: o pai do Old Max, ele chega à noite, bota a mão na cabeça dele, fala umas coisas lá que eu não entendo. Eu acho que ele está fazendo alguma coisa, um despacho, alguma coisa lá. Está fazendo uma magia lá. E eu falava assim, que ninguém falou na minha cabeça nada, rapaz. Falou, e ele falava para todo mundo. E eu chegava em casa bravo: por que você fica fazendo isso quando trago meu amigo aqui? Agora ele falou para todo mundo que você fica fazendo não sei o que na minha cabeça. Aí ele falou: meu filho, fique tranquilo, eu te vejo de terno. Eu te vejo um pregador, eu te vejo um pastor. Deus me mostrou, Deus falou comigo. Eu creio no Deus que fala comigo. Estou de terno, irmão. Aleluia. Ele pediu boniteza, mas Deus não atendeu essa parte. Mas tudo bem. Mas eu quero que você entenda, querido, em nome de Jesus, você precisa entender que existe um poder que está dentro de você, que ressuscitou a Jesus. Existe um poder dentro de você que criou todas as coisas, inclusive você. E este poder resolveu habitar dentro de você. Então vai com autoridade mesmo, vai com força. Satanás vai falar no seu ouvido: você não é nada. Não é nada, é você que não tem nem casa. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Você precisa entender isso, encarnar isso, querido. É mais fácil você encarnar que você é um fraco do que você ser mais que vencedor em Cristo Jesus? A Bíblia diz que você é mais. Diga comigo: eu sou mais. Eu sou mais. Eu sou mais que vencedor. Não é o pastor que está dizendo, é o próprio Jesus que mandou dizer isso para você. Creia nisso. Por isso que eu perguntei para você: o Espírito Santo falou com você hoje? Aí teve gente que deu um sorrisinho, outro baixou a cabeça.
outro fez meia, acho que ele falou meia palavra. O Espírito Santo precisa falar com você todos os dias. Ele precisa te dar diretrizes da sua vida, para as suas decisões, para os seus planos, para a sua estratégia, para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua casa, para lidar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Ele fala todos os dias, Ele está falando todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então a segunda coisa que nós aprendemos é que João e Pedro deram àquele homem não o que eles tinham, não o que eles eram, ao contrário, mas o que eles tinham. E o que eles tinham era o poder, a graça, a unção e a autoridade confiada pelo próprio Cristo. Eles eram testemunhas oculares. Um dia, talvez, lá no céu, nós vamos encontrar Pedro, nós vamos encontrar os profetas, nós vamos encontrar Isaías, Jeremias. Eu particularmente quero falar com Jeremias, que eu tenho um quê com ele. E eu vou perguntar: cara, como foi essa experiência que você teve, que Deus falou com você daquela forma? Eu vou perguntar para Ezequiel: Ezequiel, que visão era aquela, irmão? E ele vai me contar detalhadamente. Max, foi algo tremendo quando eu vi a primeira vez. Mas depois, de repente, talvez todos virão nos perguntar quando nós chegarmos lá: escuta, povo de Deus, igreja de Jesus, vocês que têm autoridade, qual é a experiência dele habitar dentro de vocês? Porque o Espírito Santo naquela época pairava sobre eles, mas só em nós o Espírito Santo resolveu habitar. O Espírito Santo está aí. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo está aí. Seja mais relacional com Ele, tenha mais intimidade com Ele, você vai ver que sua vida vai ser transformada. Uma segunda coisa que nós podemos ver, que uma pessoa que é alinhador e transformador de vidas, é alguém que possui uma palavra de poder e autoridade. Amém? Declare isso em nome de Jesus. Declare em Sertanópolis: aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor dará por herança, onde você tocar e prosperará. Tome posse da terra, invada a terra, invada no reino do Espírito e declare: a igreja de Jesus está aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Saqueie o inferno em nome de Jesus. Aleluia. Uma outra atitude que nós podemos ver aqui no texto, está lá no versículo 7 até o versículo 8, que diz assim: segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem, e ficaram firmes. Deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando ao nome do nosso Deus. Uma terceira coisa que nós podemos ver, uma terceira atitude que nós podemos aprender aqui, queridos, nesse texto: alguém que é alinhador, transformador de vidas, é alguém que auxilia as pessoas a assumir a posição original. Lembre-se, Deus vai colocar pessoas ao seu lado, e essas pessoas vão ver em você alguém que pode auxiliá-los a se colocar na posição pelo qual Deus o chamou. Irmãos, as pessoas estão gritando. De manhã eu falei que quem tem vizinho abençoado aqui? Pouco, né? Quem tem vizinho que só pela misericórdia? Tem bastante. Você sabia que ele perturba você, ele joga lixo na sua casa, ele mexe com o seu cachorro, ele coloca o carro na frente da sua garagem, ele perturba você. Você sabe por quê? Porque é uma forma que ele tem de gritar e dizer: ei, fala do evangelho para mim. Fala do evangelho para mim. Eu não sei como eu falo, como eu chamo sua atenção, mas eu sei que se eu colocar o carro na frente da sua garagem, eu vou chamar sua atenção mesmo. E aí você chega, abraça ele e fala: meu irmão, vem aqui. Você já ouviu o plano da salvação? Não. Então senta aqui, vamos tomar um chá. E começa a falar do plano da salvação. E começa a falar para ele o que Deus tem feito na sua vida. E começa a usar da autoridade, da palavra profética que Deus colocou em você.
e você vai ser um multiplicador, um alinhador, um transformador, e vai fazer com que pessoas sejam auxiliadas a se tornarem e a voltarem ao estado original no qual Deus a criou. Um dia Deus fez isso com você. Quantos aqui fugiu de crente já? Vixe, ó, vixe. Ó, o irmão está aí, fala que eu não estou. Saí. Ó, meu pai mandou dizer que ele saiu. Queridos, naquela época você não entendia, mas ali estava alguém que ia alinhar você, que ia transformar a sua vida. Ali estava um mensageiro de Deus que Deus enviou na sua casa para trazer o amor de Deus sobre o seu coração, para trazer a esperança e principalmente para declarar a salvação em Cristo Jesus para a sua vida. E por que parou? Você não pode parar. Você ainda é a voz que clama no deserto. Auxilie as pessoas. As pessoas estão precisando de alguém que auxilie elas a encontrar o caminho. Seja um guia, seja alguém que vai discipulá-la, seja alguém que vai pagar o preço, seja alguém que vai interceder e vai orar por ela, vai profetizar sobre ela, vai impor as mãos sobre ela, e eles serão curados para a glória do Senhor. Quantos coxos nós temos à beira do templo? Quantas pessoas deficientes nós temos na nossa sociedade? E quantas pessoas que às vezes vivem a atmosfera da igreja, estão próximo da porta da igreja, ouvem as músicas que tocam dentro da igreja, ouve a palavra que é ministrada dentro da igreja, ouve o ajuntamento e vê o ajuntamento, o aglomeramento de vidas com um propósito de adorar um Deus, estão à beira da porta, mas não conseguem entrar para dentro da porta. Mas é necessário levantar homens e mulheres, alinhadores, transformadores de vida, que vão trazer aquela pessoa, trazê-la para o seu estado original e fazê-la ficar em pé para a glória do Senhor. Você é esta pessoa. Diga para o seu irmão, você é essa pessoa. Você vai auxiliar muita gente, diga para ele. E Deus vai colocar muita gente perto de você. Aleluia. A hora que você não conseguir lidar com a situação, tem aí os líderes, tem o pastor que vai te auxiliar para que você possa dar auxílio àqueles que precisam. Alinhadores e transformadores. Deus está levantando uma geração de alinhadores e transformadores de vida para a glória do nome dEle. Amém? E para encerrar, queridos, versículo 11 ao versículo 16 diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito a este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, aleluia! E nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, um nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Em último lugar, querido, a atitude de um alinhador, de um transformador de vida, é alguém que é capaz de defender a sua fé e glorificar o nome de Jesus. Deus te chamou para defender a sua fé, mas Deus te chamou para fazer que o nome dele, através da sua vida, seja glorificado. Pedro fez um discurso, falou: vocês estão surpreendidos com isso, mas vocês mataram o autor da vida. Mas aprove a Deus ressuscitá-lo, e aprove a este Deus curar este homem.
Eu e você somos agentes de transformação. Diga para o seu irmão: você é um agente de transformação. Aleluia. Diga para ele: pode contar comigo. Olha o que você está falando, hein? Ele vai bater segunda-feira na sua casa às 5:30 da manhã. Irmão, vamos orar junto? Eu falei: irmão, 5:30. É que eu não dormi essa noite. E ontem o pastor falou que você ia me auxiliar. Por isso que eu estou aqui. E você vai orar com ele, vai profetizar sobre a vida dele, e ele vai se levantar, e ele vai ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, e a sua coroa vai estar repleta de joias, a sua coroa da vida vai estar repleta de prêmios, porque Deus sabe galardoar aqueles que fazem a sua vontade. Há uma recompensa, querido, não vai ser em vão, nada será em vão. Você vai usar uma coroa, seu nome vai ser trocado, e você vai se assentar para o governo junto com o seu Deus, para a glória dele mesmo, para todo sempre. Eu preciso que você entenda e saia daqui com o seu coração cheio, com esta palavra no seu coração, que você é um alinhador, um transformador de vida, colocando essas pessoas em estado original. E eu peço no nome de Jesus, quando você orar, lembre-se, tenha essas atitudes, a atitude de alguém que possui uma vida comprometida com a igreja. Não adianta você caminhar sozinho, você precisa estar junto dos seus irmãos, sendo amparado pela liderança, sendo cuidado pelo pastor, para orientar você em tudo quanto você fizer. Você precisa ter esse comprometimento, e isso vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer suas convicções, e eu tenho certeza que é neste lugar que você trará os frutos que Deus lhe der. Em segundo lugar, alguém que tem essa atitude é alguém que possui o poder da palavra, um poder de autoridade e poder. Você precisa usar da autoridade que Deus te deu. Profetiza, declare: eu sou prova viva disso. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, em nome de Jesus. Você precisa ser uma pessoa que assume uma posição de auxílio àquelas pessoas que estão decaídas, fracassadas, derribadas, desesperançadas, aquelas pessoas que veem em você uma referência. Auxilie elas, elas precisam de você. Deus te levantou em Sertanópolis por causa disso, Deus te levantou no seu endereço por causa disso, Deus te levantou na sua família por causa disso. Você é luz do mundo, sal da terra, aleluia. Em último lugar, você é capaz de defender a sua fé e glorificar o nome de Jesus. Quantos alinhadores e transformadores nós temos aqui? Digam amém. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, para a glória do Senhor, e faça uma oração junto comigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu ouvi esta palavra, eu não tinha entendido, mas agora eu entendo, agora eu compreendo. Me ajude a colocar em prática esta palavra. Não permita que Satanás roube essa semente do meu coração, mas que o Senhor possa fundamentar na minha alma, no meu espírito, no meu coração e na minha mente. Eu quero ser um alinhador, um transformador de vidas e ambiente. Aleluia. Espírito da glória, aí está o teu povo, e nós clamamos nessa noite: confirma a tua palavra. E aqueles que ouviram esta mensagem e entenderam que esta palavra falou ao seu coração, eu quero que você saia rapidamente do seu lugar. Eu quero fazer uma oração e liberar uma palavra profética, uma palavra de unção sobre a sua vida, porque Deus vai te usar neste lugar, nesta terra. Eu quero profetizar nessa terra, uma terra fértil. Eu quero profetizar nessa terra uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel, uma terra de multiplicação. Muitas vidas se chegarão à presença do Senhor através dessas vidas. Você que Deus falou ao seu coração
E você entende que você pode ser esse transformador, esse alinhador de vidas. Você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Pastor, qual que é a finalidade de vir à frente? Quando você dá um passo diante de Deus, Deus dá 10 passos diante de você. Quando você entende o propósito da palavra e quando você absorve a palavra, você dá um passo em direção a esta palavra, e esta palavra vai de encontro em você. Então ela invade o seu espírito, ela invade a sua alma, ela invade o seu coração. E à medida que ela invade, ela começa a multiplicar. E vai multiplicando. E vai multiplicando cada vez mais. E Deus vai fazendo grandes coisas na sua vida. Você vai acordar qualquer dia desse e o Espírito Santo vai falar dentro do seu coração. E você vai ouvi-lo. E você vai dizer: Espírito Santo, fala, pois teu servo ouve. E ele vai falar: eu quero te usar. Eu quero fazer grandes coisas através da sua vida. Eu quero curar o seu parente, o seu amigo, o seu familiar através das suas mãos. Eu quero usar a sua boca com autoridade e poder para declarar sobre todos aqueles que estão no aprisionamento dos vícios, aqueles que estão perdidos, aqueles que se desviaram. Nós somos uma igreja que fomos chamados para fora e não para dentro. Dentro nós estamos aqui para ser equipados, para que possamos ir lá fora, para que possamos, em nome de Jesus, fazer algo que nem anjos puderam fazer, mas nos foi dado a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Você que está aqui na frente, feche seus olhos agora e começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu ouvi esta palavra e eu quero realmente que isso aconteça na minha vida agora. Fala isso de verdade, do fundo do seu coração. O Ministério de Louvor vai estar adorando o Senhor e você vai poder fazer isso para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Oh, aleluia. Tua presença, oh Deus. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, aleluia. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada melhor que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito,
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia. Aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, se achei graça diante da tua presença nesta noite, tão certo como vive o Senhor e cuja presença eu estou nesse momento, eu oro pelos teus filhos agora, Deus, e começa, Senhor, a tocar de dentro para fora na vida de cada um deles, de cada um que está aqui presente neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa a invadir a sua mente, começa a invadir a sua alma, o seu espírito agora. E começa, Senhor, a fazer algo, ó Deus, de maravilha e poder. Algo que eles vão dizer: o que é isso que está acontecendo comigo? É a unção do Senhor, é um renovo do Senhor, é a graça do Senhor manifestando sobre a vida deles. Em nome de Jesus, dá autoridade, dá poder. Em nome de Jesus, destrava a língua deles. Destrava, Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham a ousadia agora, em nome de Jesus, de impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados para a glória do teu nome. Pai, aí eles porão a mão sobre aqueles que estão, Senhor, sobre influência demoníaca, e eles serão libertos para a glória do teu nome. Senhor, eles serão conquistadores, eles serão transformadores, alinhadores de vidas, eles serão multiplicadores. Eu profetizo nesta igreja, uma igreja multiplicadora, uma igreja que avança, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que cresce, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Oh Deus, aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, aleluia. Levanta a sua mão para cima, diga comigo: Deus, eu ouvi, eu criei, agora pode me usar, Senhor, eu estou aqui. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Estenda a mão para cá, eu vou orar por essa moça. Pai, em nome de Jesus, aqui está a vida da tua filha, que o Senhor me mostra. Engrandecido seja o teu nome, tão certo como vive o Senhor, ó Deus, em cuja presença ela está nesta noite. Pai, em nome de Jesus, as promessas que o Senhor a fez, o Senhor me disse que o Senhor vai cumprir a partir deste ano. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque ela esperou com ansiosidade, ela esperou com paciência, e ela está alcançando do Senhor aquilo que o Senhor a prometera. Deus, como é bom te servir,
e saber que o Senhor conhece o sentar e o levantar de cada vida. Eu sei que o Senhor levará ela para outro lugar, mas porque o Senhor tem um plano e um propósito na vida dela, e o Senhor vai cumprir. Por isso, Senhor, na presença da tua igreja, o Senhor manda te dizer que o Senhor fará infinitamente mais do que você pede ou pensa, que tu não serás envergonhada, mas tu serás honrada, porque o Deus que você serve é um Deus que vê todas as coisas, e o Deus que vê todas as coisas manda te dizer nesta noite: é chegado a hora, em nome de Jesus. Aleluia! Há o poder do Espírito neste lugar, a unção do Senhor está neste lugar. Você precisa crer, Ele ainda revela, Ele ainda profetiza, Ele é um Deus vivo, Ele se movimenta, Ele não parou, Ele vai continuar, e você é o vaso que Ele quer usar para a glória do nome dEle. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, aleluia, glória ao nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor. Quero agradecer mais uma vez ao convite, pastor Denis, do conselho, por este momento tão glorioso. Eu tenho certeza absoluta que aqui se levantarão homens alinhadores, homens e mulheres transformadoras de vidas. Eu tive uma visão com esta igreja, coisa linda. Meu irmão, pode achar um prédio maior, irmão. Não vai caber. Não vai caber. Deus vai arrumar algumas coisinhas, mas depois que Ele arrumar, vai fazer explodir esse lugar. Eu vi um prédio tão grande que vocês vão se assustar a hora que for lá. Não é um prédio bonito, ele vai ficar bonito, vocês vão arrumar ele, mas é muito grande. Deus está com esta igreja. Há um novo momento para este lugar. Vocês estão tocando o coração de Deus, e quando toca o coração de Deus, Ele se curva para ver o que há no céu e na terra. Existe um povo que está chamando a minha atenção, eu preciso ir lá, e Ele vai vir aqui. Em nome de Jesus. Ele já está aqui. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Gostaria de chamar. Deixa eu dar uma olhadinha só para ver. Luiz Carlos, presbítero Luiz Carlos, está orando pela vida do pastor, agradecendo pela vida dele. Vamos colocar de pé mais uma vez. Na hora que o Luiz terminar a oração, vão na bênção no Senhor. Tenha um excelente final de domingo, uma excelente semana. Amém? Paizinho, na tua presença, Pai, nós estamos. Pai, que presente maravilhoso, Pai, o Senhor nos proporcionou nesta noite. Quando o Senhor trouxe aqui o teu servo, o teu filho, o Max. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um propósito para cada vida esta noite. Pai, que agora ao retornarmos para as nossas casas, o Max e a sua esposa, Pai, cada um de nós, ó Pai, que nós continuemos na Tua presença, Pai, que no dia de amanhã, Pai, nós coloquemos em prática toda aquela palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Nos abençoa, Pai, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos na paz, meus irmãos.